A história de sistemas operacionais. Na década de 60, uma equipe de desenvolvedores da AT&T Biolabs resolveu trabalhar em um software mais objetivo e simplificado do que aquele que era utilizado nos mainframes da época. Após alguns anos, mais precisamente em 1969, o resultado foi o sistema operacional proprietário apelidado de Unix, Serviço de Computação e Informação Uniplexada. De início, o sistema foi programado especificamente para um tipo de máquina, mas em 1973 o software foi recodificado para a linguagem C. Apesar de se tratar de um software com código fechado, a AT&T forneceu cópias para universidades. Em 1977, o Unix teve seu primeiro descendente. Ainda que tivesse características próprias, o BSD estava claramente ligado com seu antecessor, visto que utilizava parte do código-fonte e do design do sistema que foi criado pela AT&T. De início, o sistema era apenas uma extensão do Unix e agregava algumas poucas funcionalidades. Assim como seu pai, o BSD também adotou a ideia do código fechado, algo que foi mudado décadas depois. Mas isso era exatamente um problema, visto que ele era voltado para o uso em universidade e máquinas de grande porte. O primeiro sistema operacional da Apple veio para equipar os computadores Apple II. Como o próprio nome sugere, este era um sistema que funcionava em discos. Essa época não tinha ainda HDs. Esse software, que foi desenvolvido por terceiros, era bem rudimentar e contava apenas com alguns componentes básicos: um gerenciador de arquivos, um catálogo, funções para abrir e remover dados, um programa de inicialização e alguns outros elementos. Provavelmente deve associar este nome com o videogame, mas o nome também foi usado para batizar o sistema e os computadores da famosa fábrica de consoles. O software Atari II foi usado em toda a família de computadores domésticos de 8 bits da marca. Assim como os demais sistemas da época, o Atari II era muito limitado e trazia algumas ferramentas bem básicas no menu principal. Ele recebeu uma série de atualizações ao longo dos anos, mas seus códigos não chegaram até a atualidade. Com o sucesso de vendas do Apple II, a fábrica naturalmente resolveu apostar no Apple III e, consequentemente, necessitou de um sistema evoluído para conquistar o consumidor. Na época, a Apple optou por um sistema um pouco diferente do antecessor, mas as mudanças não foram tão significativas. Antes de sequer pensar no MS-DOS, a Microsoft trabalhou um tanto com o Unix. Na verdade, a empresa não desenvolveu o sistema, sendo que todo o desenvolvimento foi feito pelo AT&T. Ainda em 1980, a empresa lançou o Xenix para os computadores Zilog Z8000, os primórdios das máquinas de 16 bits. Com o passar do tempo, o Xenix se tornou um dos sistemas Unix mais usados por usuários domésticos. Após alguns anos, a Microsoft vendeu os direitos para terceiros, como a Intel e a SCO, pois resolveu trabalhar com o 86DOS. Como o próprio nome sugere, este foi um sistema operacional desenvolvido especialmente para os processadores Intel 8086, desenvolvido pela Seattle Computer Products. Este software não durou muito, pois a Microsoft comprou a ideia e resolveu transformá-lo no MS-DOS. Como você bem deve imaginar, desde os tempos mais primórdios, a Microsoft trabalha apenas com software no início.
a empresa fez uma parceria com a IBM para vender seu sistema, junto com os PCs da empresa. O software foi muito bem aceito e recebeu modificações ao longo dos anos. Já na versão 2.0, o MS-DOS suportava incríveis HDs de 10 megabytes. Isso mesmo, 10 megabytes. Para nós, nos dias atuais, parece pouco, mas não era pouco para a época, na década de 80. Isso foi revolucionário, e esse sistema ainda suportava a estrutura de arquivos em árvores. Na próxima etapa, a Microsoft adicionou o FAT16 e suporte para redes. Assim foi o começo do que hoje é o Windows. A Apple e a Microsoft estavam fazendo grandes progressos com seus softwares, mas foi a Xerox que lançou o primeiro sistema operacional com interface gráfica. A empresa criou o mouse e lançou o Xerox Star para oferecer uma experiência completa para o consumidor. Apesar de fazer um progresso significativo, o sistema Pilot não foi um sucesso comercial, talvez porque ele era algo isolado e custava muito caro. Usando o BSD como base, a Sun Microsystems criou o seu próprio sistema operacional. O software foi desenvolvido para comercialização junto aos servidores e estações de trabalho criados pela companhia. Ele durou um bom tempo e continuou evoluindo, até que a desenvolvedora mudou seu nome para Solaris e depois para Oracle. Depois de tantos projetos, a Apple lançou um sistema mais profissional. Esse novo software foi baseado no Apple SOS e teve alguns problemas que outros sistemas não apresentavam. Todavia, com o lançamento da suíte Apple Works, a Apple conseguiu chamar a atenção dos consumidores. Também baseado no antigo Apple SOS, este sistema chegou com uma série de correções e impressionou com sua capacidade de trabalhar com múltiplas tarefas e o recurso de memória virtual. Esses foram aspectos importantes para o software funcionar bem. Com uma interface gráfica revolucionária, além de oferecer as típicas características que existiam no Pilot, o Lisa OS chegou para tornar a usabilidade mais agradável para quem usava o computador em casa. Com o menu superior, a Apple conseguiu conquistar o público. A Hewlett-Packard já estava há alguns anos no ramo da computação, mas ela demorou a apostar em um sistema operacional próprio. O HP UX foi o primeiro a trazer um gerenciador de unidades lógicas e listas de controle de acesso. O sistema deu certo e até hoje é uma plataforma Unix disponível para grandes servidores. Depois de acertar na interface, a Apple resolveu simplificar as coisas para o consumidor. Muitos dos comandos que amedrontavam os usuários foram removidos e substituídos por gestos do mouse. Este era o começo da era dos computadores amigáveis. O macOS, que originalmente tinha o nome de System, foi a base do longo sucesso da Apple. A Apple estava dominando, mas a Amiga entrou de cabeça nos negócios com seu sistema proprietário. Os computadores com Amiga OS, inclusive, chegaram ao Brasil. Eles eram equipados com processadores Motorola e eram bem diferentes de tudo o que já existia. Mesmo sendo um novato, em suas primeiras versões o sistema já oferecia interface gráfica. Ele não devia muita coisa para os concorrentes, mas a corrida era difícil na época. Apesar de não ser um estouro de vendas, o Amiga OS existe até hoje e funciona em máquinas com arquitetura PowerPC.
Correndo atrás do prejuízo, a Microsoft lançou seu primeiro sistema com interface gráfica e suporte para múltiplas tarefas. O software da MS copiou algumas coisas do Macintosh, mas ele era bem diferente em diversos aspectos. Esse sistema rodava sobre o MS-DOS, mas já trazia alguns drives avançados para melhorar a usabilidade. Após diversos sistemas baseados no Unix, alguns começavam a misturar elementos do código base com os de outros softwares. O RIX-OS, por exemplo, trazia elementos do BSD e algumas características do Unix. Este foi um dos primeiros sistemas com arquitetura de 64 bits, mas ele não deu muito certo e logo foi descontinuado. Conforme os anos passavam, mais empresas adotaram a ideia de interface gráfica para sistemas. O GEOS foi um software da Berkeley Softworks, que equipou computadores Commodore. Ele já vinha com um processador de texto e um programa para desenhos. O último descendente deste SO apareceu em 2009, mas ele ainda é muito rudimentar. Tentando fugir do trivial, esse sistema chegou para oferecer processamento de operações em tempo real. Em vez de usar todos os dados temporários, o LinuxOS trabalhava para oferecer resultados imediatos. Ele é um sistema bem comum para aviação, telecomunicações, controle de processos industriais e outras atividades. Depois de tantas versões do Unix voltadas a grandes empresas e sistemas domésticos, um homem chamado Andrew Tannenbaum lançou um software simplificado para fins educacionais. O Minix foi uma das inspirações para o lançamento do aclamado Linux. Depois do MS-DOS e do Windows, a Microsoft e a IBM estavam pensando em lançar um sistema mais evoluído. O Operation System 2 trazia uma interface gráfica mais evoluída, e ele foi criado especialmente para os novos computadores da IBM. E depois de alguns tempo, a Microsoft saiu do projeto. Enquanto dava alguma atenção ao OS 2, a Microsoft ainda desenvolvia em paralelo o Windows 2.0. A nova versão do sistema começava a dar alguns passos para chegar ao que conhecemos hoje. Agora, as janelas podiam se sobrepor umas às outras, e já existiam os recursos de minimizar e maximizar. A Apple continuou investindo em seu sistema, mas o System 6 não foi o melhor movimento da empresa. Ele trouxe alguns recursos pouco inteligentes, como o Macro Mac, que servia para automatizar as atividades, e não mostrou grande evolução. Ao mesmo tempo, a Apple apostou em um sistema que rodava na plataforma de contraprocessamento do Macintosh. O AROS deveria facilitar a introdução de novos hardwares nos computadores da Apple, mas infelizmente o sistema tinha uma série de problemas. Depois que saiu da Apple, Steve Jobs fundou a Next. Sua nova empresa desenvolveu o sistema de NextTap, o qual era baseado no Unix e contava com o código do BSD. O sistema já vinha com interface gráfica, um DOC, tal qual os dos futuros sistemas da Apple, o Index 3D, comandos para arrastar itens e ícones totalmente coloridos. Esse foi o começo do OS